Meus caros amigos e amigas, com alegria nós estamos começando a nossa live de hoje, como todo sábado, para meditar um pouco sobre a liturgia deste domingo. Em cada domingo, a igreja coloca para nós um pensamento básico, né? E em cima desse pensamento básico, acontece a primeira leitura, acontece o salmo responsorial, acontece a segunda leitura e também o evangelho. É isso que nós queremos em cada domingo entender. Qual é a mensagem da igreja para nós? Qual é o pedido da igreja para nós? Qual é a reflexão que a igreja quer que a gente faça? Ok? Bem, então vamos caminhar por aí. Então, muito boa noite a vocês que estão entrando aí já na nossa conversa. Queremos rezar pedindo ao Senhor que nos dê a sua graça, nos dê a sua bênção. Jesus falou, e nós nunca podemos esquecer disso: sem mim nada podeis fazer. Então vamos pedir ao Senhor que nos dê o socorro da sua graça. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que nós apreciemos nesta noite retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, que está aqui conosco, está dentro de nós também. Sabemos que, através da Santa Mãe Igreja, o Senhor quer, em cada domingo, nos ensinar algo importante. Pedimos, então, que o Senhor ilumine a nossa mente, abra os olhos da nossa fé, Senhor, para compreender o que o Senhor quer nos mostrar na liturgia deste domingo. Com a intercessão materna de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, nesta noite, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, meus amigos. Maria Aparecida, Rosângela, Maristela, muito boa noite a todos vocês. Que Deus os abençoe. Dorinha, Deus esteja com todos vocês. Vilma. E nós queremos, então, meditar sobre o que a igreja coloca para nós neste domingo. O que é meditar? Uma comparação muito bonita que eu aprendi com o padre Francisco Faus. Meditar é como se você chupar uma bala, uma bala dura. Você põe uma bala dura na boca e você vai gastando aquela bala ali, né? Demora para ela acabar. Vai diminuindo de tamanho, diminuindo. Meditar é isso. É você pegar um texto da palavra de Deus e você ficar ruminando, meditando aquilo ali, né? Dando tempo para a tua inteligência entender o texto e dando tempo para que a inspiração do Espírito Santo te envolva e você ouça, então, o que Deus quer. Ok? É isso que nós queremos fazer nesta noite. Bem, qual é a mensagem desse 20º domingo do tempo comum? A mensagem é esta: fidelidade a Deus. Todas as leituras, né, da missa deste domingo falam da fidelidade a Deus. Em outras palavras, também a nossa fé. A primeira leitura, que é do livro de Josué, capítulo 24, né? Sabemos quem foi Josué. Josué foi o sucessor de Moisés. Moisés trouxe o povo lá do Egito até o limiar da Terra Santa, da Terra Prometida, até o Rio Jordão. Era atravessar o Rio Jordão e então o povo tomar posse da terra que Deus tinha prometido para Abraão, Isaque e Jacó, desde lá de 1800 anos antes de Cristo. Bem, então Josué entra na terra prometida.
Mas Josué estava calejado, porque ele sabia que aquele povo era um povo de cabeça dura. Aquele povo desafiou Deus no deserto várias vezes. Né? Reclamava que não tinha água para beber. Então, Deus, na sua misericórdia, fez Moisés bater com a vara no rochedo, e do rochedo jorrou água. Depois aquele povo reclamava que não tinha alimento. Então, Deus deu o maná durante 40 anos. Depois aquele povo reclamava que não tinha carne para comer. Então, Deus deu as codornizes, né? Que vieram lá no deserto, cobriram o acampamento, eles comeram muita carne. E Deus sempre foi atendendo, mas aquele povo sempre murmurava contra Deus, reclamava. Por que nos tirou do Egito? Por que não deixou a gente morrer lá no Egito? Lá pelo menos tinha as cebolas do Egito, tinha não sei o quê, mas tinha também a escravidão. Deus tinha libertado o seu povo da escravidão para ser um povo livre na terra prometida. Né? E Deus deixou aquele povo caminhar 40 anos no deserto, uma travessia que poderia ser feita talvez aí em um mês, durou 40 anos, né? Porque os inimigos não deixavam o povo caminhar, os amalecitas, né? Principalmente, né? Não deixavam, os edomitas não deixavam, e o povo voltava para o deserto. Deus usou todas essas dificuldades para ir moldando aquele povo, quebrando aquele povo na idolatria, ensinando aquele povo a confiar em Deus, a preservar a aliança que Deus tinha feito lá com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó, né? Com Moisés, lá no Monte Sinai. Bem, esse povo, depois de toda essa luta que narra o livro dos Êxodos, também o livro do Levítico traz alguma coisa, o livro dos Números, esse povo chega no limiar da Terra Santa. Vai atravessar o Rio Jordão e vai tomar posse da Terra Santa. Né? Então diz aqui o texto que Josué, que chefiava esse povo, né? Naqueles dias Josué reuniu em Siquém, né? Era uma das cidades ali de Jerusalém, da Terra Santa, todas as tribos de Israel, aquelas 12 tribos, né? Que é oriundos dos 12 filhos de Jacó, e convocou os anciãos, aqueles 70 anciãos que Moisés tinha escolhido, os juízes, os magistrados, que se apresentaram diante de Deus. Reuniu todo o povo, os grandes magistrados. Por quê? Aí diz aqui o texto. Então Josué falou a todo o povo: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses, os deuses pagãos, né? A quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, né? Nos países pagãos, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Que coisa bonita, né? Moisés sabia que aquele povo era um povo difícil de lidar. Um povo que murmurava contra Deus a todo momento, e um povo que partia até para adorar deuses estranhos, como o bezerro de ouro, aos pés do Monte Sinai. Né? Aquele povo que adorou aquele bezerro de ouro, né? E rejeitando a Deus. Então, Josué quer fazer o quê? Uma definição de aliança com Deus, de fidelidade a Deus. Escolham, ou vocês querem seguir os deuses estranhos, o Deus dos pagãos, os Moloque, os Acerás, né? Esses deuses todos aí, ou vocês querem seguir o Senhor, seu Deus. Agora, eu e a minha família, a minha casa, vamos seguir o Senhor. Decidam. Sabe, meus irmãos, essa colocação é para nós também. Vamos seguir a Deus com fidelidade. Como diz, né, lá o Antigo Testamento, e Jesus repete, né, amar a Deus sobre todas as coisas, né, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com toda a minha vontade, com toda a minha força, né? Ou nós vamos largar tudo e vamos seguir aí os deuses do mundo. O Deus do dinheiro, da cobiça, o Deus do prazer, o Deus, não sei, da vida sexual de qualquer jeito, né? O Deus aí, não sei, da comida, da bebedeira, né? Vamos escolher, né? Mas aí o povo, eu acho que já bastante calejado,
animado por já estar assim no limiar da Terra Santa. Então o povo aceita e responde para Josué, né? Longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos. É a resposta que nós também temos que dar. Longe de nós abandonar o Senhor para servir aí as superstições, horóscopos, cristais, búzios, isto, mais aquilo, né? Sabe, hoje eu ando, eu noto que está aparecendo uma série de coisas hoje, no meio católico, que eu tenho um pouco do pé atrás, sabe? É programação neurolinguística, é não sei o que, coaching, é constelação familiar, sabe? E as pessoas estão abraçando essas coisas todas, parece que meio trocando isso por Jesus Cristo. Alguém vai dizer, não, Felipe, não tem perigo nenhum, não. Isso aí é só para ajudar a nossa fé. Cuidado. Cuidado porque essas coisas todas é a valorização do homem, né? Ah, eu posso, eu consigo, eu sou o bom, eu faço uma reforma na minha mente e aí eu consigo o que eu quero. Opa, Jesus falou bem claro, sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Não adianta você pegar sua mente, submeter sua mente aí a tudo que é tipo de processo de programação neurolinguística, constelação familiar, não sei o que, coaching, tem mais uma porção de coisas, né? Meditação transcendental, zen e não sei o quê. Sabe qual é o risco que acontece atrás dessas coisas todas? A nossa fé vai enfraquecendo. A gente vai tirando essa confiança em Deus, essa certeza em Deus e vai colocando nessas coisas. Sabe, eu quero dizer que eu não sou contra a ciência, não. Eu sou muito favorável às ciências, né? Fui professor universitário 40 anos. Participei de congressos científicos em muitos lugares, né? Fiz doutorado em física no ITA. Não sou contra a ciência, não. Mas a gente tem que tomar cuidado com as coisas que mexem com a nossa mente, mexe com o nosso coração. Será que, né, eu não estou desviando um pouco o meu foco de Deus e colocando mais valor no meu ego, no meu eu? Sabe? Deixa essa reflexão aqui para a gente pensar, né? O povo disse para Josué, longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos. Porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo, é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Ora, meus irmãos, quem tirou nós do inferno foi Jesus. Quem nos tirou do inferno com seu sangue, com a sua cruz, foi Jesus. Ninguém mais. Ninguém mais. Por isso que São Pedro fala lá, depois lá nos Atos dos Apóstolos, né? Lá no capítulo 4, versículo 12, capítulo 4, versículo 12, depois que Pedro e João, né, olharam para aquele aleijado, olha para nós, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o aleijado levantou e andou. Né? Em nome de Jesus. Aí quiseram saber, né, em nome de quem Jesus tinha feito aquilo. Ele disse, em nome de Jesus, que vocês mataram, mas que Deus o ressuscitou. E aí São Pedro diz aquela frase lapidar, né? Atos 4,12. Não nos foi dado outro nome debaixo do céu no qual nós tenhamos salvação. Não nos foi dado outro nome embaixo do céu no qual nós tenhamos salvação. Meus irmãos, temos que buscar salvação para o corpo, para a alma, ok? Em Jesus Cristo. Né? Porque Ele foi quem nos tirou da escravidão do pecado. Ali, Deus tirou o povo judeu da escravidão do Egito. A gente sabe que essa escravidão do Egito é um símbolo da nossa escravidão do pecado, que Cristo arrancou com seu sangue. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro por quê? Porque foi imolado. Os judeus todos os dias, às 6 da manhã e às 6 da tarde, no templo, os sacerdotes sacrificavam um cordeirinho de 1 ano, sem defeito, porque para Deus não se oferece nada com defeito, Deus não aceita, né?
um cordeirinho de 1 ano sem defeito, para que o sangue daquele cordeiro, né, aplacasse a justiça de Deus por causa do pecado do povo. Então João Batista diz, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe, meus irmãos, só Jesus pode nos salvar. Então, o povo colocou muito bem, não é? Porque o Senhor, nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou, não é? A nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. É a resposta que nós temos que dar também para Deus. Deus nos criou por amor, diz o Catecismo da Igreja no primeiro parágrafo, Deus nos criou para fazer-nos participar da sua vida bem-aventurada, ou seja, da sua felicidade. Deus nos desejou, São Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 1, Deus nos desejou antes da criação do mundo, antes do Big Bang, antes de 13,7 bilhões de anos atrás, o universo começou a surgir de um fluxo de energia que foi se transformando pelo bóson de Higgs até chegar nas estrelas e até chegar a nós. Deus já pensava em você, Deus já nos desejava, Deus já nos queria. Né? E nos criou à imagem e semelhança dele. Deus não olhou para uma pedra para fazer cada um de nós. Deus não olhou para uma árvore. Deus não olhou para uma vaca, um boi, um cabrito para fazer cada um de nós. Não. Ele olhou para ele. Deus entrou dentro dele. Olhou no espelho, viu o seu rosto e disse, vou fazer o homem à nossa imagem e semelhança. O que mais nós queremos, meus irmãos? O que mais nós queremos? E depois, quando nós nos perdemos por causa do pecado dos nossos primeiros pais, nós somos expulsos do paraíso, Jesus vem buscar a humanidade de volta. O Pai aceita que o Filho pague o resgate, a justiça divina pelo pecado da humanidade. E Jesus se entrega à morte de cruz, para nos trazer de volta para Deus. São Pedro diz lá na primeira carta dele, né? Capítulo 1, no versículo 18, São Pedro diz, não é pelo preço de coisas perecíveis, ouro e prata, que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, não, mas foi pelo sangue precioso do Cordeiro Imaculado de Deus. Meus irmãos, a nossa salvação custou a morte de Deus, o sangue de Deus, o amor de Deus. Então, nós temos que dizer como o povo respondeu lá para Josué, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Não tem mais nada, não tem mais ninguém. E Jesus deixou a igreja para nos conduzir para Ele, para a eternidade. E na igreja temos os sacramentos, a confissão que perdoa os nossos pecados, a Eucaristia que nos fortalece. Então, a nossa resposta a Deus é o que a igreja quer neste domingo, uma resposta de fidelidade. São Bento dizia, Deus em primeiro lugar, nada antes de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e ame o próximo como a ti mesmo. Jesus disse, esse é o segundo mandamento. Então, essa é a fidelidade que nós temos que ter, que Deus pede. Nunca trocar Deus por outras coisas. Tem cristão que quer servir a Deus na igreja, mas depois vai lá nas seitas, vai em outras coisas, e se entrega aí às superstições, e coloca aí uma ferradura atrás da porta, porque a ferradura dá sorte. Oh, meu Deus! Como dizia um caipira, se ferradura desse sorte, o burro não puxava a carroça, né? Dá sorte coisa nenhuma. Então, só Deus. Tudo que é busca de poder, busca de conhecimento fora de Deus, meus irmãos, é magia, é superstição.
ofende gravemente o primeiro mandamento da igreja. É só pegar o catecismo da igreja e ler. Quando o catecismo fala do primeiro mandamento, que é se amar a Deus sobre todas as coisas, a gente vai ver. Não é? Pessoas que querem saber como é que vai a minha vida, então eu vou olhar lá no horóscopo. Eu vou consultar uma necromante, uma cartomante, uma mulher que lê a mão. Eu vou jogar búzios. Eu vou jogar tarô e carta, não sei o quê. Isso tudo ofende a Deus gravemente. Por quê? Porque você está trocando Deus, a fé em Deus, pela fé nas coisas supersticiosas. É por isso que Josué espreme esse povo na parede, já que ele foi escolhido por Moisés para ser o dirigente desse povo. Ele aperta esse povo. Quem vocês querem seguir? Se querem seguir ao Senhor, vem comigo. Se não quer, pode ir embora. Ok? Decidam. Mas aí o povo, né? Graças a Deus, ficou com ele. Então está aí. Aí o salmo de meditação, o salmo 33, que é um salmo belíssimo, ele procura retratar isso. Como Deus nos ama, como nós temos que responder uma fidelidade a Deus, porque Deus nos ama. Então ele coloca aqui, provai e vede quão suave é o Senhor, quão suave, quão doce, quão bom é o Senhor. O Senhor nos deu essa vida, o Senhor nos deu esse universo. O Senhor faz as plantas nascerem para nós, nosso alimento, para a beleza, para encantar os nossos olhos. Deus fez esses pássaros maravilhosos que cantam gostoso, suave nos nossos ouvidos. Deus nos deu o dom da música. Deus nos deu o sabor dos alimentos. Então o salmista diz, provai, provai, vede. Você prova com a boca, você prova com os ouvidos e você vê com os olhos. Então ele diz, provai e vede. Quão suave é o Senhor. Quanto o Senhor é bom. Não troque o Senhor por nada. O Senhor é Deus. Ele diz, bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Claro, meus irmãos, a ação de graças é uma coisa espontânea. Tudo que nós somos, temos e fazemos é dom de Deus. Se eu estou falando aqui para vocês agora, é porque Deus me dá saúde nesse momento. Deus me dá inteligência nesse momento. Entende? Deus me dá a graça de eu poder preparar essa conversa e vir aqui. Graça de Deus, tudo é graça de Deus. Então, quando a gente toma consciência da graça de Deus, a resposta nossa é o louvor, é a ação de graças, né? É dizer glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não glória a nós, de jeito nenhum. Santa Catarina de Sena dizia, não seja um ladrão da glória de Deus. O Salmo 113 diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas a vós toda a honra e toda a glória. Né? São Paulo fala lá na primeira carta dele, aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, São Paulo fala assim, se tudo que você tem, você recebeu de Deus, do que você se vangloria? Do que você está, né? Aí querendo se exibir, aparecer, achando que você é alguma coisa? Se Deus fizer assim, ó, você pode voltar ao seu nada. Deus nos sustenta. Cristo sustenta este universo. Cristo sustenta a nossa vida. Né? Então, o salmista nos chama ao louvor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. Santo Agostinho dizia, você pode louvar a Deus com os lábios e pode louvar a Deus com as mãos. Ou seja, com o seu trabalho, com a sua honestidade. Quando você faz tudo por amor a Deus, você está louvando a Deus. Né? E o salmista continua, seu louvor estará sempre na minha boca, minha alma se gloria no Senhor, não nas outras coisas, né? Que ouçam os humildes e se alegrem. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos. Gente, isso é uma coisa maravilhosa. O Senhor pousa os seus olhos sobre os justos, o Senhor está olhando para você. Eu acho muito bonito no livro do Gênesis, quando Deus chamou Abraão para fazer uma aliança com Abraão, e de Abraão ia nascer o povo
do qual nasceria o Salvador da humanidade, uma coisa muito séria. Então Deus disse a Abraão, está lá no livro do Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Deus disse a Abraão assim: Abraão, anda na minha presença e seja íntegro. Que coisa bonita essa frase. Abraão, anda na minha presença. Ele está dizendo, eu estou te vendo. Eu estou na tua presença, Abraão, constantemente. Mas será que você está me vendo? Será que você tem consciência que eu estou olhando para você, Abraão? Anda na minha presença. Ou seja, toma consciência que tudo que você faz eu vejo. Ok? E seja íntegro. Porque você vai ser o pai do meu povo. Então, isso é para nós também. Deus está dizendo para você, eu estou do seu lado. E mais do que do seu lado, eu estou dentro de você, porque São Paulo deixa com clareza, nós somos templo do Espírito Santo. E onde está o Espírito Santo, está toda a Trindade, porque Deus é inseparável. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são inseparáveis. Deus é uma Trindade, mas na unidade. Deus está presente em nós pelo Espírito Santo. Deus só não está presente em nós, é dogma de fé, se a gente estiver em pecado mortal. Aí Deus não está. Mas se nós não estivermos em pecado mortal, Deus habita no nosso coração. Então temos que tomar consciência disso. Entende? Antes de você rezar, vai começar a rezar seu texto, vai começar a fazer a leitura da Bíblia, para um instantinho. Para. Quem ensina isso muito bem é São Francisco de Sales. Se ponha na presença de Deus. O que quer dizer isso? Deus está presente, mas será que eu estou presente em Deus? Será que eu tomo consciência de que Deus está na minha presença agora, me ouvindo, vendo meus pensamentos? Senhor, eu estou na tua presença, eu te louvo, eu te bendigo, eu te agradeço. Eu peço perdão dos meus pecados, Senhor, para que eu possa rezar, Senhor, agora, né? Esse texto, ou meditar essa palavra de Deus, ou outra coisa. Eu gosto muito da liturgia das horas, né? Que a igreja reza de 3 em 3 horas, começa lá nas matinas, né? Depois vem a primeira hora, segunda hora, terceira hora, etc. Mas sempre começa assim: abri, Senhor, os meus lábios, para bendizer o vosso santo nome. Purificai, Senhor, o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos, para que eu possa rezar digna e atentamente este ofício, né? Na presença da vossa divina majestade. Então, antes de começar a rezar, seja lá a prima, seja a sexta, seja a noa, seja as vésperas, seja as completas, né? Reza sempre isso. Abri, Senhor, os meus lábios, para bendizer o vosso santo nome. Purificai meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados, estranhos, né? Para que eu possa rezar digna e atentamente este ofício e mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade, por Cristo nosso Senhor. Então, se preparar para a oração antes de começar a oração. Estar na presença de Deus. Abraão, anda na minha presença. Perceba, Abraão, que eu estou vendo. Você está cozinhando, eu estou te vendo. Você está lavando, eu estou te vendo. Você está estudando, eu estou te vendo. Você está rezando, eu estou te vendo. E seja íntegro. Tenha um comportamento digno. Não faça qualquer coisa na minha presença, não, Abraão, porque eu estou te vendo. Ok? E aí o salmista continua, não é? O Senhor pousa seus olhos sobre os justos e seu ouvido está atento ao seu chamado. Deus está ali, está presente, está atento ao seu chamado. Chame a Deus. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar a sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta. De todas as angústias o liberta. Sabe, meus irmãos, sabe, Deus nos liberta das nossas angústias. Nas madrugadas, quantas vezes você pode acordar aí preocupado com algum problema? Clame pelo Senhor.
Senhor, me liberta disso. Né? Tem aquela passagem bonita lá, que, né, Jesus andando sobre as águas, os apóstolos naquela barca, numa tempestade tremenda, né, eles apavorados, e Jesus se aproxima dele andando sobre as águas, e eles começaram a gritar de medo, achando que era um fantasma. Então Jesus fala para eles: não, sou eu, fiquem calmos. E São Pedro, será que não é um fantasma? Se é o Senhor mesmo, então faça que eu vá andando aí. Porque ele sabia que Jesus tinha o poder de fazer ele andar sobre as águas. Não, porque já tinha visto Jesus fazer tantos milagres. No mesmo dia, Jesus já tinha feito a multiplicação dos pães. E Jesus diz: venha, Pedro. Mas o que aconteceu com Pedro? Pedro foi. O Evangelho diz que Pedro desceu da barca e começou a andar. Mas aí Pedro, ao invés de ficar olhando para Jesus, confiando na palavra de Jesus, que Jesus disse: venha. Eu estou mandando, venha. Eu tenho poder sobre a lei da gravidade. Foi eu que criei a lei da gravidade. Mas Pedro começou a olhar para o barulho do vento, barulho do mar, ficou com medo e começou a afundar. Meus irmãos, é o que acontece com a gente. Né? Esses dias o Papa Francisco disse uma coisa que eu custei entender, mas depois eu entendi. O Papa Francisco fala muito do diabo, né? Fala, tomar cuidado com o demônio. O Papa Francisco fala muito disso. E ele disse: não discuta com o diabo. Eu digo: mas o que será isso que o Papa está falando? Não discutir com o diabo? Ele não explica muito, não. Mas eu fui meditando, rezando, eu acho que eu entendi. Você fica discutindo com o diabo, quando na hora da preocupação, da tormenta, ao invés de você olhar para Jesus, você fica olhando para o problema. E você se angustia no problema. O que eu vou fazer? Não tem saída, estou desesperado, não tem dinheiro, não tem saúde, não tem isso, não tem... Olhe para Jesus. Ele está te chamando, venha. Pedro afundou, porque Pedro, ao invés de não olhar para Jesus, Pedro ficou olhando para os problemas. Ok? Então o salmista chama a gente, né? Ele diz assim: muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos os liberta. Eu gosto muito dessa frase. Muitos são as provações do justo, mas de todas as livra o Senhor. Mas aí você tem que ter fé. É a fidelidade a Deus que esse domingo de hoje quer mostrar para nós. Né? São muitas as provações dos justos, são mesmo. São mesmo. São Paulo diz: para entrar no reino de Deus tem que sofrer muito. Está lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Mas de todas as livra o Senhor. Essa é a nossa fé. Posso ter problema, posso ter dificuldade, de tudo me livra o Senhor, porque o Senhor é maior do que todos os problemas. Né? Então, se eu sou fiel a Ele, Ele é fiel a mim. E o salmista continua, né? Mesmo os seus ossos, Ele os guarda e os protege, nenhum deles haverá de se quebrar. É a proteção de Deus. Né? A malícia do iníquo leva à morte, e quem odeia o justo é castigado. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. E castigado não será quem nele espera. Então, vocês estão percebendo, né? Vimos aí a primeira leitura de Josué, os Salmos, é o quê? A confiança em Deus, a fé em Deus, o amor a Deus. Né? E depois, na segunda leitura, São Paulo fala que essa fé tem que ser vivida também no casamento. Essa fidelidade tem que ser vivida no casamento. O marido que é fiel à esposa está cumprindo a fidelidade a Deus. A esposa que é fiel ao marido está cumprindo a fidelidade a Deus. Sim, o aspecto da fidelidade desce agora para o nosso nível humano. Então, São Paulo diz assim, né? Irmãos, vós que temeis a Cristo, a carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 21 até 32. Vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. Se vocês temem a Cristo, se vocês têm fidelidade a Cristo, amem uns aos outros, porque nós todos somos irmãos de Cristo, somos filhos do mesmo Pai. Né? E ele diz, as mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor.
ser submisso a Deus e ser submisso ao marido. Eu gostaria de dar duas explicações sobre isso. A palavra submissão significa o quê? Sub quer dizer embaixo. Missão, embaixo da missão. O marido, o pai de família, ele tem uma missão. Missão de pai, né? De educar os filhos. É o responsável primeiro pela família. Então a mulher, ela é submissão. Ela apoia a missão do marido. Ela ajuda o marido a cumprir as necessidades do lar. Não é uma submissão no sentido assim, escravagista. Eu decido tudo sozinho. Eu faço o que eu quero e você só obedece. Não, não é isso. O Papa João Paulo II falava assim, essa submissão que São Paulo pede é uma submissão recíproca. O homem é submisso à mulher, a mulher é submissa ao homem, para o bem da família. Não tem esse negócio do homem mandão, de mulher mandona, não. Não, ok? São Paulo diz aqui uma coisa muito interessante, né? O marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja. Ele, o salvador do seu corpo. Então, em toda a instituição humana, Deus colocou um chefe. Por quê? Porque tudo que é humano tem que ter uma hierarquia. Então, por exemplo, você vai no colégio, tem um diretor do colégio. Você vai na cidade, tem um prefeito. Você vai no estado, tem um governador. Você vai no quartel, tem um comandante. Ok? Tudo tem que ter um chefe. Então, Deus colocou um cabeça na família, que é o homem, é o pai. Mas não é para ele ser um carrasco. Não, pelo contrário. Olha que ele continua dizendo aqui, né? São Paulo continua dizendo aqui, né? Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha o que São Paulo cobra dos maridos. Se de um lado ele fala, mulheres, sejam submissas aos seus maridos, submissão, ajude o marido a cumprir a sua missão, seja um suporte para ele. A mulher forte, né? Eu acho tão bonito o capítulo 26 do livro do Eclesiástico, que diz assim, o homem que tem uma boa mulher, ela duplica os anos da sua vida. Como é bonito isso. Como a mulher é importante para o marido. O marido que tem uma boa mulher, ela duplica os anos de sua vida. Ela traz a paz ao seu coração. É isto. A mulher boa, a mulher que ajuda o homem, né, a ser um bom pai, a ser um bom trabalhador, a ser um bom filho de Deus, a ser um cristão honesto, a mulher que é o suporte do homem, duplica os anos da sua vida. Procura lá, Eclesiástico, capítulo 26. Mas o Eclesiástico, depois ele fala também da mulher má. Ele fala assim, a mulher má, o homem que tem uma mulher má, é como aquele que segura na mão um escorpião. Ave Maria. Segurar na mão um escorpião, você já pensou a picada que você vai levar? Então ele fala, a mulher boa enche os anos do seu marido de paz, mas a mulher ruim é um veneno. É um veneno, enlouquece o marido. Então, São Paulo diz aqui, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Acho bonito isso. O modelo que São Paulo quer para o homem é Jesus Cristo. O amor com que o homem deve amar a sua mulher é Jesus Cristo. A crise do mundo, meus irmãos, é a crise do amor. Não tenha dúvida. Nós estamos cheios de caricaturas de amor. As novelas vendem um amor que não é amor nem aqui nem na China. É puro egoísmo, é puro sentimentalismo, é puro sensualismo. I love you, je t'aime, Dio come te amo. Não é verdade? Temos que aprender o que é amar, meus irmãos, com aquele que é o amor. Deus é amor. O Cristo diz que ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. E São Paulo fala
Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. E São Paulo fala, se entregou por ela. Como é que o Cristo amou a igreja, meus irmãos? Na cruz. De um lado, São Paulo fala, mulheres sejam submissas aos seus maridos, suportem seus maridos. Por outro lado, São Paulo fala, maridos, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja até a cruz. O marido tem que amar a mulher até a cruz. Sabe, meus irmãos, eu posso dar um pequeno testemunho da minha vida para isso. Eu fui casado 40 anos. Amei minha mulher desde o primeiro dia, graças a Deus. Nós nos casamos, eu tinha 22 anos, ela também. Que coisa mais doce. Mas com 56 anos, ela ficou com câncer. Um câncer que ela arrastou por 6 anos. Aí eu entendi o que era amar. Eu tinha que fazer tudo por essa mulher. Até que ela morreu. Não é? Acabaram-se os passeios. Acabaram-se as outras coisas. Acabaram-se aquelas intimidades, listas de todos os casais. Fica o amor puro. O amor puro que é o que você dar a vida pelo outro. Viver pelo outro. Se entregar pelo outro. Madre Teresa de Calcutá dizia assim, amar dói. Amar dói. Por quê? Porque amar é você dizer não para você poder dizer sim para o outro. É muito fácil entender isso. Se eu quiser pegar, por exemplo, estou aqui na minha mão com o catecismo da Igreja Católica, se eu quiser pegar esse catecismo que dá para você, eu vou ficar sem o catecismo. Não tem como eu te dar o catecismo e ficar com o catecismo. Para eu dizer sim para você, eu tenho que dizer não para mim. É a renúncia. Não existe amor autêntico sem renúncia. Se você pega uma mulher nos braços e você fala para ela que você o ama, mas no fundo você está querendo satisfazer os seus prazeres, o amor morre na sua mão. Porque isso não é amor. Isso é sensualidade. Amar é você dizer não para você. Cristo morreu na cruz para nos salvar. Amar dói, mas o amor nos realiza. Bom, depois vamos lá para o Evangelho. Tem aí, ainda São Paulo continua dizendo, ninguém jamais odiou a sua própria carne, ao contrário, alimenta, cerca de cuidados, como Cristo fez com a igreja. E nós somos membros do seu corpo. Então, o amor, a fidelidade, que Cristo quer entre os casais, é a fidelidade do Cristo para com a igreja, da igreja para com Cristo. A igreja é a esposa de Cristo, que ele amou até a cruz. E aí ele repete aquela frase que está lá no Gênesis, Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne. É a unidade do casal. Meus irmãos, não existe outro casamento a não ser esse. Para quem é cristão, não existe outro tipo de casamento. Existem muitos casamentos aí que estão sendo inventados pelos homens. Mas o único casamento, segundo o coração de Deus, o casamento através do qual Deus criou toda a humanidade, é o arquétipo da humanidade, é esse aqui. O homem deixa a casa do seu pai, se une à sua mulher. O homem se une à sua mulher. E os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande de São Paulo. E eu o interpreto em relação a Cristo e à igreja. Ou seja, São Paulo, ele diz assim, um casal que se une, um homem que se une com uma mulher em matrimônio, é como Cristo que se une à igreja. Da união do Cristo com a igreja, nascem os filhos de Deus pelo batismo. Da união do homem com a mulher, nascem os filhos de Deus pela maternidade, pela paternidade. Ok? Bom, e depois nós temos aqui o Evangelho, onde Jesus, onde a igreja coloca para nós aqui, de novo,
o capítulo 6 de São João, que é aquele capítulo em que Jesus faz o discurso da Eucaristia. E é capítulo 6, do versículo 60 até 69, onde Jesus vai cobrar a fé nele. Eu já expliquei aqui que esse capítulo 6 de São João é o capítulo mais longo do Evangelho de São João, que tem 71 versículos. Porque São João narra 3 coisas importantes aí nesse capítulo 6. Primeiro, Jesus fez a multiplicação dos pães, era de tarde. Multiplicou os pães, aquele milagre extraordinário, ainda sobraram 12 cestos cheios. Que coisa maravilhosa, né? Ele provou o que com isso? Eu tenho poder sobre o pão. Com a minha palavra o pão se multiplica, se transforma. Depois ele anda sobre as águas, vai encontrar com os discípulos. Eu tenho poder sobre o meu corpo. Ok? Com a minha palavra o meu corpo me obedece, não afunda na água. E aí então ele vai falar da Eucaristia, quando eles chegam na sinagoga de Cafarnaum. Aí faz aquele discurso da Eucaristia. Ele sabia que aquele discurso ia ser dificílimo para o povo entender. Porque ele ia exigir uma fé tremenda. Tremenda, porque ele não ia conseguir explicar o que é a Eucaristia. Ninguém consegue explicar o que é a Eucaristia. Só pela fé. Só pela fé. Né? Você olhar para um pedacinho de pão e dizer, é Deus? Você pode juntar todos os cientistas do mundo que não vão explicar isso. É milagre. Então Jesus sabia que ele tinha que dar um socorro à nossa inteligência. Ele deu. Ele deu o socorro. Primeiro multiplicou os pães, mostrando que ele tinha poder sobre o pão. Andou sobre as águas, mostrando que ele tinha poder sobre o seu corpo. Olha, se ele tem um poder sobre o pão, tem um poder sobre o seu corpo, ele pode transformar o pão no seu corpo. Ele é Deus. Ele é Deus. Então ele faz aquele discurso tremendo sobre a Eucaristia. Não é? Eu darei a minha carne para a vida do mundo. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, não é? Permanece em mim e eu nele, porque ele faz comunhão conosco. Viverá por mim. Eu serei a sua força, serei a sua graça. E eu o ressuscitarei no último dia. Coisa maravilhosa. Mas o povo começou a ir embora. Esse homem está louco. Eles viram Jesus multiplicar pães. Eles não sabiam como é que Jesus chegou a Cafarnaum, mas os apóstolos sabiam. Jesus exige a fé deles. Vocês não vão entender o que eu vou falar, mas ele exige a fé. E exige a nossa fé diante da Eucaristia. Ninguém vai comungar se não tiver fé. Não vai. São Paulo fala, sem fé é impossível agradar a Deus. O justo vive pela fé. Então aqui o texto diz assim, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram, esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que os seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, ele percebeu que os 12 estavam murmurando. Nossa, o que será que o senhor está falando? Dá de comer sua carne, beber seu sangue? Sim, Mateus, Tiago, João, etc. Aí, sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, perguntou a Jesus, para os 12, isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada? Palavras que vos falei são espírito e vida. O que eu estou falando aqui são espírito e vida. A Eucaristia que eu estou falando são palavras espirituais que dão a vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Né? E acrescentou, é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que seja concedido ao meu Pai, você que tem a fé. E ele completa, né? A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Meus irmãos, muita gente voltou porque não aceita a Eucaristia.
Quem não tem fé, para quem não tem fé, Eucaristia, isso aí é crendice. Eu encontrei na rua um dia um folhetim protestante, dessas seitas protestantes aí, onde estava escrito assim, o biscoito da morte, falando de Eucaristia. O biscoito da morte, o que para nós é o pão da vida. O folhetim chamava de o biscoito da morte, que os católicos comem. Falta de fé, falta de fé. Né? Agora aqui vem a parte mais bonita. Né? Então Jesus disse aos 12, aí Jesus aperta os 12, né? Vós também não quereis ir embora? Quer ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem nós iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus, o Filho de Deus. Quer dizer, meus irmãos, Pedro também não entendeu. Pedro também não entendeu o discurso da Eucaristia, mas Pedro se lançou na fé. A quem nós iremos? Quem como Deus? Né? Disse lá São Miguel Arcanjo, quem como Deus? A quem nós iremos? Só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Pedro tinha visto Jesus multiplicar os pães na tarde do dia anterior. Pedro tinha visto Jesus andar sobre as águas. Pedro sabia que aquele homem era Deus, porque só Deus pode fazer isso. Fazer o pão se multiplicar pela força da sua palavra. Ele viu Jesus andando sobre as águas, foi até Jesus, afundou e Jesus o socorreu. E Jesus não estava montado num barco, nem Jesus estava num jet ski. Jesus estava andando sobre as águas. Pedro sabia que Jesus era Deus. Pedro não entendeu o discurso da Eucaristia, mas Pedro, na fé, Pedro disse, a quem nós iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Sabe, meus irmãos, nós não entendemos nada da fé. Nós não entendemos o que é o mistério da Santíssima Trindade. Nós não entendemos porque a morte de Cristo nos resgatou de todos os pecados. Nós não entendemos como é que com a palavra do sacerdote na Eucaristia, isto é o meu corpo que é dado por vós, isto é o cálice do meu sangue, e o pão se transforma no corpo de Cristo, e o vinho se transforma no sangue. Nós não entendemos. Mas nós dizemos como Pedro, só tu tens palavras de vida eterna. Eu creio, porque o Senhor é Deus. E eu não preciso entender. Basta eu crer, porque fé não é entender. Fé é acreditar. Ele apresentou as credenciais divinas, os seus milagres. Eu creio. Então, aceito tudo que a igreja ensina. Né? Então, esta é a mensagem da missa desse domingo. A fidelidade a Deus. Nunca desafiar a Deus. Nunca murmurar contra Deus. Né? São Paulo diz, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Gálatas 6, 7. Né? Com Deus não se brinca. Não se desafia Deus. Não se tenta Deus. Com Deus nós somos fiéis. Ok? Senhor, nós te pedimos nesta noite que o Senhor nos dê essa fidelidade. Que pela tua graça, Senhor, o Senhor nos dê essa fé. Essa fé que o Senhor diz que arranca montanhas, transporta as montanhas e lança no meio do mar. Senhor, que em todas as nossas angústias, tristezas, depressões, ansiedades, a gente se lance abandonado nas tuas mãos, Senhor, confiante na tua presença. Anda, Abraão, na tua presença, na minha presença, seja íntegro. Que nós possamos, Jesus, nos lançar na tua presença, abandonar nas tuas mãos, Senhor. Olhar para o Senhor, não olhar para as circunstâncias, não olhar para os problemas, olhar para o Senhor. É uma graça isso, Senhor. A nossa natureza não é assim, mas a tua graça é assim. Dá-nos, Senhor, nesta noite essa graça. Essa graça que traz ao nosso coração paz, esperança, alegria, né, conforto. E que a Virgem Santíssima, aquela que foi modelo de fé, aquela que disse ao Senhor, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade.
que a Virgem Maria, nossa mãe, mãe da igreja, conceda-nos, Senhor, esta fidelidade, esta fé ao Senhor, para que nós possamos agradá-lo pela nossa fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, meus amigos e amigas. Estou vendo aí Rogério, Shirley, né? Rosa Flor. Um abraço a todos vocês. Tenham uma noite abençoada, protegidos por Deus. Tenham um santo domingo amanhã, né? Passe um domingo para Deus, um domingo para um descanso, um domingo para louvor e glória de Deus. Muito obrigado pela companhia de vocês até agora. Que Deus os abençoe.